Bom dia, pessoas não tão bom dia aí, né? Hoje nós perdemos aí mais um artista, uma pessoa bacana, que foi o falecimento do Paulo Gustavo, e as redes sociais só falam disso, a TV só fala disso, e eu acabei refletindo sobre algumas questões energéticas, né, que têm impactado aí a gente com relação a essas grandes perdas, a todas as perdas. Em 2012 eu tive uma experiência muito interessante. Eu viajei para a Alemanha e eu fui conhecer o Dachau. Para quem não sabe, o Dachau era um campo de concentração nazista. Era um dos principais, onde aconteciam as principais experiências, experimentos clínicos, enfim. Não era o maior fica na Polônia, ficava na Polônia, graças a Deus. Mas o Dachau ele ainda existe, né? Ele se transformou num lugar hoje de homenagem, onde as pessoas prestam homenagem, principalmente os judeus, né? Às vidas perdidas. E eu fui conhecer esse lugar em 2012. Eu fui totalmente cética, desprovida de qualquer intenção ou preconceito. Eu gosto muito de história, então eu fui com o intuito, com o objetivo de conhecer, tá? Eu fui para conhecer um pouco da história do que aconteceu ali e fui sozinha, fui com um guia turístico que ia explicando todos os lugares, tudo o que acontecia lá. E não tem como você ser inerte ou falar que você não sente. É uma coisa muito forte, é uma onda muito forte, porque ali foram muitas vidas perdidas de forma muito cruel. Então, quando eu tava lá, né, no meio de um galpão enorme, porque não tem, você vai visitar o lugar, ele tem algumas fotos, alguns espaços onde eles falam, ó, aqui acontecia isso, ali é o centro onde as pessoas fazem as homenagens, mas não tem nada material, nada que remeta àquele momento tão difícil. É só os prédios mesmo. Mas é uma energia tão densa, tão intensa, que eu acho que a pessoa até mais cética do mundo não consegue ficar indiferente. Quando eu tava lá, de repente eu me deparei com uma situação de ver todo mundo com olho cheio d'água, assim, é inexplicável. Você tá ali prestando atenção na explicação e de repente você começa a lacrimejar, você começa a abrir a boca, você sente como se fosse uma grande onda de energia extremamente densa, pesada, sabe? E aquilo te dá uma vontade de querer rezar, de querer orar por aquelas vidas, por aquela coisa que fica ali, sabe? De querer também homenagear de alguma forma positiva, de tentar trazer luz, né, para aquele espaço que hoje virou um espaço sagrado, né, para essas vidas. Mas não tem como você ser indiferente, é uma coisa energética que vem e que quando você vê, você já foi completamente envolvido por aquela energia. É muito forte, muito forte, muito forte. Mesmo que a pessoa que estava explicando lá, o guia não falou nada sobre isso, ele estava falando da história mesmo, né? Quando você olha assim, tá todo mundo, é geral, todo mundo com essa mesma sensação, todo mundo sentindo perna fraca. É uma coisa muito intensa, porque foi um lugar muito pesado. E eu acredito que essa sensação que eu tive quando eu visitei o Dachau é como se essa energia de grandes perdas, de tanto sofrimento, ela ganhasse uma proporção quase que global hoje, né? Nós temos, pelo menos no Brasil, nós temos uma média de 3.000 vidas por dia sendo perdidas só no Brasil, fora o restante do mundo, né? Nesses últimos quase 2 anos de pandemia, apesar das pessoas ainda terem os negacionistas, que para mim é uma maneira de fugir da realidade, e apesar da gente estar ali, né, e você tem outras questões sociais, econômicas, enfim, que acabam impactando, eu entendo que a perda de uma pessoa assim tão ilustre, tão luz, né, tão importante, ela vem para nos mostrar que ninguém está impune, que ninguém está livre, que ninguém... que, claro, a gente quer vacina, mas a gente sabe que existem questões sociais, políticas, não tem para todo mundo. E mesmo os países que foram vacinados, as pessoas ainda continuam naquele alerta, naquele medo. É como se fosse uma grande onda mesmo, igual que eu senti no Dachau. Tem dias que a gente vai trabalhar e que você vê que outras pessoas estão assim também, sem vontade,
introspectivas, com aquela sensação de angústia. Eu vejo isso também com os meus pacientes, olha, eu não consigo dormir, não consigo relaxar, é aquela coisa no peito, aquela angústia, aquele medo, mesmo que você não esteja pensando, né, não, eu tenho os meus problemas pessoais, eu já vacinei, eu não ligo pra isso, eu tô de boa com essa questão de pandemia e tal, é como se fosse uma grande onda energética, né, de perda, de introspecção. Então, eu acho que é o momento da gente realmente trabalhar a energia da fé, da esperança, da luz, principalmente, de emanar luz e amor para aqueles que tiveram que ir embora, tiveram que fazer essa trajetória tão triste, né, de perder pessoas tão importantes, e mesmo os que a gente não conhece, são pessoas, são vidas, são seres que têm nome, família, amores, então, e que tinham com certeza muita coisa para agregar no planeta Terra, que nós que estamos aqui, que temos o privilégio de estarmos aqui hoje, que a gente saiba honrar todas essas vidas, todas essas histórias e tentar construir um mundo melhor, emanar mais luz e mais amor para que a gente saia dessa onda de tristeza, de perdas e de tanto sofrimento, que a gente tenha lucidez e amor suficiente para construir um mundo um pouquinho melhor a partir desse ensinamento que fica, certo? Um bom dia a todos dentro do que for possível.